Na segunda parte da nossa videoaula, nós vamos falar do cálculo das raízes de uma equação de uma função do segundo grau. Bom, então, lembrando, que quando a gente fala de cálculo das raízes, a gente vai falar de aonde a função corta o eixo x. Onde ela vai cortar o eixo x. Então, toda vez que eu vou calcular a raiz de uma função, eu estou calculando aonde essa função corta o eixo x. Bom, quando eu vou calcular essas raízes, o que acontece? Nós vamos igualar a nossa função a zero, né? Como a gente fez lá para a função afim, vamos fazer a mesma coisa aqui. Como a nossa função é ax ao quadrado mais bx mais c, nós vamos chegar nisso daqui, nessa equação, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma equação do segundo grau, ou seja, nós vamos calcular as raízes de uma equação do segundo grau. É a mesma coisa para calcular as raízes da função quadrática. E aí, para esse cálculo, a gente utiliza o método chamado Bhaskara. Nós vamos ter o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois que calcularmos delta, nós vamos calcular o valor das raízes utilizando essa outra fórmula aqui. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui eu tenho que saber o quê? Determinar os valores de a, de b e de c. Eu tenho que saber encontrar os valores de a, b e c na função quadrática e substituir para poder calcular as suas raízes. Vamos pegar como exemplo aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. X ao quadrado menos 7x mais 10. Então vamos achar aqui, vamos determinar aqui o a, o b e o c. Primeira coisa, vamos fazer a igual a 1, o b vai ser igual a menos 7 e o c vai ser igual a 10. Após isso, podemos calcular o delta. Eu sei que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou ter aqui delta vai ser igual a b ao quadrado, então vai ser menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a que 1 vezes o c que é 10. E aí nós vamos ter aqui, menos 7 ao quadrado vai ficar 49, menos 4 vezes 1 vezes 10, nós vamos ter menos 40. Então, nós vamos chegar aqui, delta vai ser igual a 9. Nós temos delta igual a 9. Feito isso, agora nós vamos substituir delta nessa outra fórmula. Eu tenho x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bom, menos b, então vai ficar menos 7. Veja que esse menos aqui, esse menos aqui é o menos daqui. Esse menos 7 é do b, né? Então tomar um cuidado com esse detalhe. Mais ou menos a raiz de delta, nesse caso é 9, sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então, nós vamos ter x igual a menos b, aqui, menos com menos, mais, né? Menos com menos 7, nós vamos ter mais 7, mais ou menos a raiz de 9, que nesse caso é 3, 2 vezes 1, 2. Aqui nós vamos tirar o x uma linha e o x duas linhas. Então, vamos lá. X uma linha. Nós vamos pegar o primeiro, pode ser positivo, negativo. Vamos pegar aqui o primeiro positivo. Então, eu vou ter 7 mais 3 sobre 2. 10 sobre 2 é igual a 5. Então, aqui é a primeira raiz da nossa função quadrática, que é 5. Agora, vamos para o x, duas linhas. Onde vai ter 7 menos 3 sobre 2. Peguei positivo na primeira, agora estou pegando negativo. Vai ter 4. 7 menos 3 é 4. 4 sobre 2, nós vamos ter 2, que é a segunda raiz. Então, nós vamos ter essas duas aqui, são as raízes da nossa função quadrática, 5 e 2. Como eu posso saber se está certo? Se você substituir elas de volta, no lugar do x, elas vão dar 0. Vamos pegar aqui o 5. Nós teremos 25
Então, 5 ao quadrado. 7 vezes 5 vai dar 35, menos 35, mais 10. Então, 25 mais 10, 35, menos 35, 0. Se fizer para o 2, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Aqui tem algumas formas que a gente pode utilizar, são os métodos, para facilitar, em alguns casos, o cálculo da função, para a gente não precisar utilizar a fórmula. Então, um deles é a soma e produto das raízes. Então, para isso, a gente vai considerar essa função quadrática que está sendo dada aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse termo aqui, que é o nosso b, ele é menos a soma das raízes. Menos a soma das raízes. O 6, que é o c, ele é o produto das raízes. Ou seja, se eu multiplicar x1 vezes x2, dá 6. Se eu somar x1 com mais x2, vai dar 5, né, que é o sinal trocado. Ou seja, o produto das raízes, vamos chamar de t, vai ser 6. A soma das raízes vai ser menos 5, ou seja, vai ser igual a 5. Então agora eu vou ter que pensar em dois números que eu vou multiplicar e dar 6 e que eu some e dê 5. Tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Então, ao meu ver, é mais fácil a gente começar aqui pela multiplicação, porque ela vai servir se a gente tiver números inteiros. Vai ficar mais fácil fazer o produto, a gente pode determinar. Então, números que eu multiplico e dão 6. 1 e 6, 2 e 3. Né? A princípio são esses, não tem mais nenhum outro que vai fazer. Que eu some e dê 5. Se eu somar 1 mais 6, nós vamos ter 7. Agora, se eu somar 2 mais 3, é 5. 2 mais 3, ó, vai ser igual a 5. Satisfez aqui, então eu tenho que o meu x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 3. Pronto, está resolvida a nossa função, está calculado as raízes da nossa função quadrática. Um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, ó, o c, né? Vou fazer um detalhe do c. O c, se ele for positivo, ou seja, maior que zero, as raízes têm o mesmo sinal. Tá? As raízes vão ter o mesmo sinal. Terão o mesmo sinal. Ou seja, as duas são positivas ou são negativas. Agora, se o nosso c for menor que zero, significa que estou multiplicando um número positivo com um número negativo. Então, eu vou ter uma raiz positiva e outra negativa. Então, esse é um método de fazer para calcular a soma produto das raízes. Então, determina quem é o produto, vê dois números que eu multiplico que dê esse número, e depois eu vou somar e satisfazer as duas. Esses dois números são as raízes da nossa equação. Bom, outra coisa que a gente pode abordar também são as equações incompletas. O que são essas equações incompletas? Os casos onde eu tenho b igual a zero e ou c igual a zero, né? Vamos começar aqui com o nosso primeiro caso, que é quando o b é igual a zero. Quando o b é igual a zero, nós vamos ter uma função dessa forma como está colocada aqui. Ó. 2x ao quadrado menos 18. Então, vai ter o elemento x, nós vamos ter dessa forma. Para resolver esse tipo de... Como eu quero calcular a raiz, né, a gente vai igualar a zero. Eu quero saber quem é o valor de x, então eu vou isolar ele. Vai ficar 2x ao quadrado, passa o 18 para o outro lado, passou 2 dividindo,
18 dividido por 2, nós vamos ter igual a 9. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. Para tirar esse quadrado, nós vamos extrair a raiz. Então, vai ficar x igual... Só que aqui nós vamos colocar mais ou menos raiz de 9. Nós vamos ter que nosso x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, esses dois números seriam as raízes dessa função quadrática, mais e menos 3. Bom, o exemplo é meio parecido, mas aqui vai acontecer outra coisa. 2x ao quadrado mais 18 igual a 0. Então, vou ter 2x ao quadrado igual a menos 18. Na hora que eu passar esse 2 dividindo, nós vamos chegar que x ao quadrado é igual a menos 9. Extraindo a raiz, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 9. Mas aí você vai pensar, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, essa função aqui ela não possui raízes reais, ou seja, não existe raiz real, né? Ou seja, um número real. Aqui ele seria o caso de raízes complexas. Então, se der um número negativo, é como se a gente vai calcular depois o delta, para que esse delta seria negativo. Tá? Próximo caso, quando c é igual a 0. Então, quando eu tiver c igual a 0, vamos utilizar como exemplo essa função aqui. De maneira parecida, eu vou igualar a 0. Vai ficar x ao quadrado menos 6x igual a 0. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e colocar esse x em evidência. Então, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar assim, ó, x menos 6 igual a 0. Bom, eu estou multiplicando dois números onde o produto é 0. Isso significa que x é igual a 0 ou o outro número será 0, né? Ou esse outro número aqui é 0. Então, a gente tem o seguinte, x igual a 0 ou x menos 6 igual a 0. Esse x igual a 0 já é uma das nossas raízes. Então, sempre que eu tiver c igual a 0, uma das raízes vai ser 0. E a outra raiz vai sair de eu resolver essa equação, x menos 6 igual a 0. Então, vou passar o x do 6 para o outro lado, nós vamos ter x igual a 6. Bom, aqui está a outra raiz da nossa função quadrática, ou seja, x uma linha vai ser 0, x duas linhas vai ser 6. Aqui estão as duas raízes. E também temos o caso quando b é igual a 0 e c igual a 0. Nós vamos chegar numa função dessa forma aqui. f de x igual a 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é igual a 0. Vou passar o 2 dividindo, nós vamos ter 0 dividido por 2. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 0. Se eu extrair a raiz de 0, nós vamos chegar em x igual a 0. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter duas raízes e as duas raízes vão ser 0. Então, x1 é igual a x2 será igual a 0. Está resolvido a nossa calculada as raízes da equação da nossa função quadrática. Então, sempre que b for igual a 0 e c for igual a 0, os dois ao mesmo tempo, esse é o resultado. Nós vamos ter as raízes como sendo 0. E aí, na próxima aula, no próximo vídeo, vamos falar a respeito do delta e da concavidade da parábola.